Esta é a lição do discipulado e o título dessa lição é O corpo é feito de muitos membros, todos interligados. A vida da igreja, a realidade da igreja local e da igreja de Cristo na terra envolve principalmente a comunhão, a interdependência, o serviço mútuo. Aquilo que Jesus deixou para mim e para você foi um modelo de doação, de amor, de serviço. E é esse modelo que o Senhor nos incumbiu de levar a toda a humanidade. E na nossa geração, nos nossos dias, não importa se estamos em pandemia ou não, esse é o tempo de eu e você aprendermos da palavra, de eu e você crescermos no Senhor e darmos fruto. E isso é impossível se não entendermos que o corpo é feito de muitos membros, que pertencemos ao corpo de Cristo, que não pertencemos a nós mesmos. Você não pertence a você mesmo, você não é autônomo, você não é independente, eu não sou autônomo, não podemos fazer o que a gente bem quer. Nós estamos vinculados ao corpo de Cristo, todos interligados. Nós compartilhamos a vida, nossas lutas, nós compartilhamos pecados, dificuldades, alegrias, conquistas, projetos, sonhos, porque nós fazemos parte de uma família. É disfuncional a família em que os irmãos não conversam, não trocam informações, não se ajudam, não sabem da vida um do outro. É uma família disfuncional. Se a sua família é assim, você pode mudá-la no poder do nome do Senhor Jesus e viver um amando o outro, um servindo ao outro, um conhecendo o outro, um apoiando o outro, um se alegrando com o outro, um se entristecendo quando o outro se entristece, apoiando, servindo. Assim é a vida de uma família. E se alguém está interessado que isso flua, é o Espírito Santo. Por isso eu e você também precisamos estar interessados em crescer, em aprender, em servirmos uns aos outros, conscientes de que nós somos membros de um corpo, não pertencemos a nós mesmos. E esse corpo é feito de muitos membros, cada um de um jeito. Não queira uma igreja ou uma célula do jeito que você acha que tem que ser. Vai ser sempre muito diferente de muitos aspectos que você gostaria que fosse exatamente daquele jeito. E ainda assim, nós vamos aprender a amar, a servir, a conhecer. Na verdade, nós vamos nos abrir para muitas coisas diferentes, porque o corpo é feito de muitos membros, cada um de um jeito, e todos interligados. Agora, é importante nós sabemos que não é a capacidade de um líder, não é a capacidade de um único pastor, de um único líder mais proeminente, mas é o que flui de Deus através de cada um. Isso é o que importa. E quando nós nos tornamos um pouco mais humildes e interdependentes, nós descobrimos que vai fluir de Deus através do irmão mais novo, do irmão mais simples, do irmão com as limitações que a gente consegue enxergar, ou daquele irmão que a gente vê lá na frente e admira tanto. Vai fluir de Deus através de todos. Vai fluir o que nutre, vai fluir o que dirige, vai fluir o que sustenta, vai fluir a palavra, vai fluir também palavra motivacional, palavra de exortação, palavra de alegria, palavra de ensino. Vai fluir de todos, porque o corpo é feito de muitos membros, cada membro interligado, e assim vamos trocando os nutrientes. Essa é a vida da igreja. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós, como Projeto Adoradores, nesses quase 17 anos que existimos, nós não priorizamos programação, nós não priorizamos prédio, nós não priorizamos fazer coisas, mas andar juntos. E é essa lição que nós vamos participar hoje, e eu quero compartilhar com você no sentido de fortalecermos a visão e a vivência do discipulado. Essa é uma lição para o discipulado 1 a 1. Uma das características de um membro genuíno do corpo de Cristo é que ele se preocupa com os outros. Assim como Jesus, nos interessamos pela caminhada dos irmãos e discípulos. Portanto, nos disponibilizamos para servir uns aos outros. É porque nos disponibilizamos para servir
que aquele que precisa de ajuda, na hora que ele dá o passo buscando ajuda, ele encontra todo aquele discípulo na vida do corpo de Cristo que pede uma oração, que pede um ensino, que pede um conselho, que busca ser discipulado, vai encontrar de Deus as respostas, os recursos, as pessoas. E é assim que nós queremos viver nossa vida como igreja. E é assim que eu quero incentivar você a investir no discipulado 1 a 1, como estamos fazendo nessa semana, que é uma semana dedicada ao ensino e à prática do discipulado 1 a 1. Não é a única semana do mês para discipulado 1 a 1, mas é a semana do mês que a gente se dedica a estudar sobre isso. O discipulado é uma continuidade de vida, amizade, interesse, cuidado, telefonemas, oração, aconselhamento, discipulado, o tempo todo, em qualquer circunstância. E também, uma vez na semana, talvez um encontro metódico. Mas o que a gente precisa entender é que não dá para viver de outra forma. Se eu quero viver no corpo de Cristo, eu preciso me lembrar que somos um grupo de membros interligados, diferentes, mas que andam vinculados. E assim sou eu e você. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 12, verso 4, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo está mostrando que no corpo nós temos diversos dons, diversas funções, diversas atividades, diversas habilidades, diversos encargos de Deus. E ele está dizendo, no mover do Espírito Santo, que devemos fazer com o melhor que temos. Como ao Senhor, o melhor que podemos. E é assim que o corpo vai caminhando, fluindo, prosperando na vida terra. E eu quero perguntar a você, como você tem participado do corpo de Cristo? Essa é uma pergunta para você conversar com o seu discipulador ou com o seu discípulo hoje. Se você não está fazendo esse encontro num dia específico, com todo o restante da igreja, no tempo que você se encontrar com o seu discipulador ou com o seu discípulo, você deve conversar com ele sobre isso. Como você tem participado do corpo de Cristo? Outra pergunta, quem é o seu líder? E aqui eu posso ser muito preciso. Ao meu livro é o pastor Sóstenes, meu líder é o pastor Sóstenes. Pastor Sóstenes, pastora Daniela. Sim, nós somos os pastores. Nós temos um encargo paternal, nós temos um encargo apostólico, nós temos um encargo profético, nós temos um encargo pastoral sobre a vida de vocês, mas o Senhor está levantando líderes na vida da igreja. Líderes de célula. Se o seu líder de célula não está agindo, você pode interceder por ele, você pode sentar para conversar com ele, nós vamos juntos ver o que pode estar bloqueando ou dificultando o seu líder de célula, mas o Senhor vai te dar líderes que conduzem com sabedoria, com inteligência, que pastoreiam segundo o coração de Deus. E se você não tem, você pode dizer, Senhor, eu quero ser. E principalmente, se você está sendo pastoreado na vida da igreja local, você deve alimentar, nutrir o seu coração. Eu quero discipular alguém, eu quero pastorear alguém, eu quero cuidar de alguma vida, eu quero. Então alguém vai poder dizer que você é o líder dele. E você vai dizer, eu sei quem é o meu líder. Quem você discipula? Sabe o que é, pastor? É que eu não estou tendo tempo, eu não tenho... eu tenho muito constrangimento. Pois se você está se tornando cada dia mais parecido com Jesus, você vai fazer discípulos de Jesus. Porque a obediência, a submissão, a rendição à autoridade de Jesus nos leva a fazer o que ele pediu para fazer. Então eu e você entendemos que somos membros de um corpo e esse corpo tem muitos membros,
cada um de um jeito, e estão todos interligados. E a forma de vivermos esses vínculos é no discipulado um a um. No ligar, no se interessar, no se importar, no perguntar, no querer saber. Você não precisa de algo sistemático em cima, controle, não, nada disso. Você sabe que aquele seu irmão está indo bem, ora por ele, abençoa ele. De vez em quando chama para jantar, chama para comer juntos, chama para passear, brinca. Por enquanto não podemos, mas quando pudermos você vai fazer isso. Às vezes você pode, uma videochamada, você pode ter um tempo de uma ligação e papear e conversar e orar junto. Isso é o serviço de interesse e amor uns pelos outros. É o discipulado. A palavra do Senhor nos diz com clareza que eu e você precisamos ser discípulos de Jesus e precisamos fazer discípulos. Somos responsáveis diante do Senhor por servir uns aos outros. Não vivemos para nós mesmos. Quem são as pessoas, mesmo que apenas 2 ou 3, quem são as pessoas, mesmo apenas 2 ou 3, que você tem um vínculo, um compromisso, está orando, está cuidando, está discipulando, que você atende, que você liga, que você cuida? Quem são? Eu desafio você a pôr diante do Senhor as pessoas com quem você já está se vinculando dessa forma, ou a necessidade de você ser despertado pelo Senhor para uma vida de discipulado. Outro dia o pastor sentiu falta de um casal no culto. E aí durante a semana eu liguei para eles e eles me disseram, nós fizemos uma viagem, mas nós tínhamos ligado para os nossos líderes para compartilhar que a gente ia viajar, que a gente não estaria no culto. Pedimos oração, fomos cobertos por eles de bênção. Esses vínculos, eles não podem ser uma obrigação, uma rotina, um ritual mecânico de submissão automática. Não, não. É vínculo de amor. É vínculo de relacionamento. Então a gente não faz isso, às vezes, nem com o vizinho. Ó, vizinho, eu estou indo viajar, vou passar aí uns dias. Quanto mais com os nossos irmãos em Cristo. Irmãos, nós estamos orando aqui, fulano vai viajar, ciclano está enfrentando isso, tem essa questão, estão orando por aquela questão, estão desafiados em tal assunto, e em todo o tempo nós vamos compartilhando uns com os outros, cobrindo de oração uns com os outros, porque o corpo de Cristo é feito de muitos membros, cada um tem uma porção que flui de Deus, distinta, e nós precisamos estar interligados. E eu quero incentivar você a viver isso, a investir nisso. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós estamos estudando, desde o primeiro dia em que o Senhor nos congregou como igreja local, sobre pequenos grupos, sobre células, sobre discipulado, sobre liderança de discipulado, sobre discipulado um a um. E não desanimamos de fazê-lo, porque esses são os fundamentos do reino de Deus. É assim que vivemos igreja. Qualquer pessoa pode identificar suas limitações, seus defeitos, suas dificuldades. Eu vou identificar minhas limitações, meus defeitos, minhas dificuldades. Muitos irmãos podem com facilidade identificar as limitações, os defeitos, as dificuldades do pastor, do líder, dos irmãos à volta. Somos assim mesmo. Mas uma marca nós vamos deixar na nossa vida terrena. Não desistimos. Perseveramos e com a luz da aurora crescemos cada dia mais em santidade, em conhecimento, em graça, em autoridade e, acima de tudo, em vínculos de amizade e de amor. Eu não desejo que você tenha passado pela vida da igreja local chamada Projeto Adoradores e só frequentado aqui. Lamento profundamente alguns que só passaram por aqui e alguns que perdem tantas bênçãos de Deus porque nunca entenderam os vínculos do corpo de Cristo. E não são vínculos religiosos, não são vínculos de obrigação, são vínculos de amizade, de amor,
de lealdade, de fidelidade, de interdependência. E eu quero ministrar isso sobre você. Se surgir alguma dificuldade, se surgir um problema, um atrito, uma questão assim inconveniente, aprenda a vencer. Aprenda a crescer e superar as coisas, mas nunca a desistir, a se afastar, a ser só um frequentador, a ser raso, superficial, porque o corpo de Cristo é feito de muitos membros e todos eles interligados. Interligados com laços de amor, de serviço, de amizade, de interdependência. As perguntas dessa lição precisam ser compartilhadas um com o outro. O que é necessário ser compartilhado na sua vida? Se você está sozinho com seu líder, com seu discipulador, você deve abrir o coração com ele nas coisas que são necessárias serem compartilhadas. É possível que você venha debaixo de algum pensamento, não, deixa isso para lá, isso já passou, mas saiba você que tudo que nós guardamos, lá na frente, nós vamos ter que pôr luz. Nesses dias, o Asaf esteve aqui em Belo Horizonte ministrando a nós e nós tivemos nossos momentos com ele de abrir o coração, de compartilhar, de conversar todos os assuntos. Eu tive o meu momento particular com ele de compartilhar todos os assuntos. A Dani, com a Rosana, e assim não só quando eles vêm aqui, mas por telefone. E eu quero incentivar você a fazer isso. Não cobre do seu líder uma obrigação de te ajudar, de te dar respostas, de orar por você, de fazer aquilo que talvez você esteja tendo dificuldade de fazer. Não é isso. É investir, semear em relacionamento, vínculos. E no fluir desses relacionamentos, conversar, pedir ajuda, pedir oração, compartilhar, confessar, testemunhar, porque não são só problemas, pelo contrário, são muito mais vitórias, alegrias. Então, o que é necessário ser compartilhado na sua vida? Segunda pergunta, quais mudanças de hábito você precisa operar para que outras pessoas sejam cuidadas por você ou para que alguém cuide de você em discipulado de amor? Esse é um assunto para você compartilhar nessa lição da célula. Quais são as mudanças de hábitos que você precisa operar em você mesmo? Terceira pergunta, você tem uma experiência recente de algum conselho, de alguma ajuda ou intervenção no discipulado que fez diferença? Isso você pode compartilhar publicamente, com todos. Isso vai edificar a muita gente. Eu tenho um testemunho. Eu tinha essa e essa dificuldade, eu achava isso, aquilo outro, eu guardava, eu não queria contar, eu não queria compartilhar, eu não queria perguntar, eu não queria pedir ajuda, mas quando me abri, Deus fez isso. Vale a pena você testemunhar. Quarta e última pergunta, você tem algum assunto que precisa ser trazido à luz, mesmo que com dificuldades ou constrangimento, para que a palavra do Senhor opere em você? Eu estava ministrando há um tempo atrás em uma cidade, em uma igreja, fora até mesmo do estado de Minas Gerais. Não me lembro mais onde foi, mas eu me lembro que no final do culto, que eu ministrei a palavra do Senhor, um senhor de aproximadamente 65 anos me procurou. Pastor, eu preciso muito falar com o senhor em particular. Então me assentei com ele num determinado lugar mais retirado, e o ouvi respeitosamente, um senhor que podia ser meu pai, cabelos brancos, e ele veio chorando, contando uma dificuldade de relacionamento dele com o pai quando era criança. E relatando, constrangido e quebrantado, como aquilo perturbou a vida inteira dele, a ponto dele precisar abrir o coração com alguém, confessar e pedir ajuda. Eu comecei a orar diante do Senhor, eu comecei a colocar, Senhor, quem sou eu? Eu podia ser filho desse irmão.
Senhor, como alguém vive a vida inteira, um senhor já com a vida feita, família feita, filhos criados, vida profissional estabelecida, tudo. Senhor, como alguém pode com tanta graça, tanta humildade vir e abrir o coração, senão pelo Teu Espírito? Mas eu também fiquei pensando, Senhor, quanta lição eu aprendo aqui. Eu não quero esperar lá na frente para eu sentar com alguém e abrir o meu coração e pedir ajuda. Às vezes é só por luz e vem graça do Senhor. Às vezes é só ouvir um conselho e vivenciar e colocar em prática o conselho. Porque a vida no corpo de Cristo, ela é uma vida com muitos membros e todos interligados. Interligados não pelo rol de membros lá da secretaria, não por uma carteirinha ou uma ficha que tem a sua importância, mas não é isso. Interligados por vínculos de amizade, amor, interdependência, transparência, serviço mútuo, oração, graça, conselho, ajuda. Você tem algum assunto que precisa ser trazido à luz? Compartilhe. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O apóstolo Paulo vai mostrando a experiência dele com o Senhor, a experiência do chamado dele para ir servir os gentios e a convicção de um mistério. Olha, antes não era assim, mas agora todos podem ser alcançados e todos podem fazer parte de uma família, todos podem fazer parte do corpo de Cristo, todos podem ser membros do corpo de Cristo e viver uma vida de comunhão. Até hoje, os gentios não vivem isso. E aqui você pode pensar em gentios como todo aquele que não foi salvo. Mas nós também, lamentavelmente, pensamos que muitos que estão dentro da igreja, e até são salvos, ainda não se abriram para esta realidade, um mistério de todos membros do corpo, todos vinculados no corpo, vivendo não uma vida religiosa, mas uma vida de amizades, de lealdade. Falta muito disso na cultura brasileira, mas eu e você podemos desenvolver pelo Espírito Santo lealdade, transparência, dar a vida, servir, amar, ser transparente, ser sincero, pedir ajuda, ser humilde, servir. Eu e você podemos viver isso. Eu desafio você a uma mudança na sua vida, nas nossas vidas, para que a gente cada dia mais viva mesmo o corpo de Cristo, que é feito de muitos membros, muito diferentes, cada um com um dom, com uma graça, com uma característica, mas todos vinculados em amor, servindo uns aos outros. Que assim você invista na sua vida de discipulado um a um, sendo discípulo,
mas também fazendo discípulos. Que você se aproprie dessa honra e desse encargo da grande comissão. Ide, portanto, e fazei discípulos. E eu te abençoo em nome de Jesus. Que seja uma lição de edificação, que seja uma reunião da célula de grande frutificação. Todos podendo compartilhar algo que o Senhor deu, que seja o discipulado 1 a 1 de muito crescimento nessa semana, em nome de Jesus.